A graça e a paz do Senhor Jesus. Iniciaremos agora a quarta aula da disciplina Pentateuco e Livros Históricos. Nesta aula nós abordaremos sobre o livro de Levítico. Como nós mencionamos na última aula, o contexto de Levítico é o povo na trajetória para Canaã, mas parados aos pés do Monte Sinai, onde Moisés recebe as instruções, todas as instruções de Deus que seriam transmitidas ao povo. E de fato, o livro de Levítico, ele é um livro cujo teor é muito mais legislativo do que os outros livros do Pentateuco. Muito parecido com o livro de Deuteronômio, que também traz aí uma série de repetições de leis, porém, o teor desse livro com exceção de 3 momentos onde há menção de relatos históricos, que foi o tempo da consagração dos sacerdotes, o pecado e castigo de Nadab e Abiú, e o castigo de uma pessoa que blasfemou o nome de Deus. Com exceção desses 3 momentos, que daria em torno de uns 4 capítulos, todo o restante é legislativo, ou seja, trata das leis dadas ao povo de Israel. E o tema central deste livro é a santidade do Senhor. Então, este é um livro, eu diria, entre todos os livros da Bíblia, talvez seja o livro que as pessoas raramente leem, justamente por esse teor. É muito ligado ao sacrifício, aos rituais do Antigo Testamento, algo que tinha relação com o culto, a prática religiosa do povo ligada ao tabernáculo e a tantos outros ensinamentos do Senhor que podemos dizer, já se cumpriram ou já tiveram a sua relevância para o povo, mas hoje, embora esses rituais já não sejam mais praticados ou não devem ser orientados que sejam praticados, porém, ao pensarmos nessa temática central, a santidade de Deus, nós encontramos no livro de Levítico princípios assim maravilhosos de um relacionamento saudável com o Senhor. Lembrando que quando nós falamos da construção do tabernáculo, toda a orientação que envolveu o tabernáculo, falamos da importância, o simbolismo do tabernáculo como sendo Deus se aproximando, Deus habitando entre o povo. Então, as leis de Deus são as orientações que Deus dá para o povo, do modo como o povo de Israel, no princípio, deveria se relacionar com Ele. Então, os princípios que nós extraímos ali, eles continuam válidos, eles são atemporais. Não estão presos ali ao contexto do Sinai ou ao povo hebreu no Antigo Testamento, mas podemos tirar aqui lições preciosas para as nossas vidas hoje ou para o tempo da igreja, o tempo que nós estamos vivendo. A palavra santo, só para nós vermos como que ela é bem marcante nesse livro. Ela aparece cerca de 73 vezes. O texto-chave que nós lemos também, muito repetido no livro de Levítico, é: santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, essa palavra, santificação, santo, fala, ou significa apartar-se do mal e dedicar-se exclusivamente
a Deus. Deus está apontando o caminho que o homem deveria seguir, né, para ele se afastar do mal, que é obedecer os ensinamentos de Deus e andar nos caminhos do Senhor. Nós geralmente entendemos, né, o santo como aquele que foi separado para Deus, separado do seu contexto, e como de fato Deus tirou o povo do Egito, né, do meio, né, de um contexto pagão, um contexto de muitas crenças que não condiziam, né, com os ensinamentos, né, da palavra de Deus, embora, né, eles ainda não tinham a compreensão clara de quem era esse Deus, o Deus de Abraão, mas eles foram ensinados, estavam sendo ensinados aqui acerca, né, desse Deus e como deveria ser a caminhada do povo com Deus. Esse termo levítico, né, ele tem uma relação, nós podemos deduzir, não é, da descendência de Levi, que foi a tribo escolhida por Deus para oficiar, né, para conduzir todo o sistema religioso. Então, o sacerdócio era levítico. Então, nenhuma outra tribo poderia prover um sacerdote, apenas a tribo de Levi. Então, dentro, né, da tribo de Levi, havia várias divisões de serviços. Só poderia ser sacerdote quem era do povo de Levi ou da família de Levi, embora, né, nem todos tivessem aí a possibilidade de se tornar um sacerdote, porque, como eu falei, dentro da própria família havia divisões de trabalho estabelecidos pelo Senhor. Então, esse nome tem relação, né, com ou faz alusão, né, aos filhos de Levi ou aos levitas, em função, né, das leis, né, de tudo aquilo que é dado ao povo relacionado aí aos rituais, ao sacrifício, né, e ao serviço sacerdotal levítico. Muito bem. Como falei agora há pouco, o livro de Levítico ele é pouco lido porque ele é pouco compreendido. Não devemos olhar para o livro do Levítico como quem deve ressuscitar ou transportar aquelas práticas para o contexto atual. Porém, podemos ler o livro de Levítico a partir, né, dos princípios que Deus traz ali. Então, a partir desse olhar, nós podemos trazer aí, né, um significado e um valor, né, muito especial, né, a esse livro que posso dizer sem dúvida nenhuma é pouco lido. Ou quando nós lemos, né, naquele plano de leitura anual, certamente nós passamos ali de maneira muito rápida, né, por ele. E muitas coisas não são, né, compreendidas. Porém, para nós compreendermos muitos outros textos de outros livros, nós devemos recorrer ao livro de Levítico. Então, a compreensão de muitas passagens bíblicas, ela só é possível tendo o livro de Levítico, porque ali Deus está estabelecendo ali as leis relacionadas a todo o sistema sacrificial, sobre tipos de ofertas, como seria cada tipo de oferta, as festas, os dias santos e muitas outras coisas que podemos encontrar ali. Então, o livro de Levítico apresenta princípios elevados, né, para termos um bom relacionamento com Deus. Por isso que disse agora há pouco, uma expressão que aparece muito no livro é: santos sereis porque eu sou santo. Não dá para nós vivermos um relacionamento com Deus se não for um relacionamento pautado em santidade. Então, olhando para os ensinamentos do livro de Levítico, ninguém poderia dizer que tinha algum mérito de receber algo da parte de Deus porque cumpria determinada prescrição. Todo o movimento do homem para com Deus é pela manifestação da graça e da misericórdia do Senhor. Então, nós, em nosso tempo, nós buscamos viver uma vida de retidão, porque o padrão de Deus para nós é um padrão elevado.
Então, podemos até dizer que era muito rigoroso as prescrições levíticas, né, a lei do Antigo Testamento, mas devemos entender que o que o homem fez, a desobediência, né, do homem, trouxe males, né, para toda a humanidade. Então foi grave aquilo que o homem fez. Então Deus que estabelece os termos para a humanidade. Então Deus está dando a Moisés as prescrições, que são essas que aparecem aqui no livro de Levítico também. Então, são as determinações de Deus, né? O plano que Deus tem para a humanidade, né? Viver aí um relacionamento de alto nível, né? Elevado com o Senhor, né? Jamais baseado em méritos humanos, mas no favor de Deus. Então vemos também aqui, né, o simbolismo em torno de todo esse sistema sacrificial, que tem o objetivo, né, de preparar o povo de Israel para a vinda, né, do Cordeiro de Deus. Então, todo esse sistema que fala, né, do Cordeiro que era sacrificado para a remissão do pecado, ou como simbolismo, né, do perdão de Deus ali no Antigo Testamento, apontava para quem de fato traria o perdão de uma vez por todas. Né? O único sacrifício perfeito, né, do Cordeiro de Deus é o Messias, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que além de ser a oferta, é o sumo sacerdote, não da ordem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque, pois é de ordem eterna. Então, ter essa compreensão, isso pode mudar, né, o nosso olhar para o livro de Levítico, não apenas nos detendo em todas as prescrições que já, de fato, cumpriram o seu papel, já, né, se tornaram obsoletas, ultrapassadas, mas os princípios lá permanecem até os nossos dias. O livro fala, que tipo de animais, né, Deus estabelece, quais as ofertas deveriam ser entregues. Nós vemos lá menções, né, acerca da vaca, da ovelha, da cabra, da pomba, né, da rolinha, né, que é um pássaro. As características, né, desses animais, né, Deus diz quais são e como são esses animais. Não pode ser, né, mesmo sendo esses animais, não pode ser qualquer animal. Se tiver um animal lá ferido, não pode, machucado, com algum defeito, né, não era permitido para o sacrifício. São animais do ofertante, propriedade do ofertante, animais, né, ali que pode-se dizer, né, domesticados, né, e animais sem defeito ou mancha, como nós falamos agora há pouco. Então, o livro de Levítico traz aí todas essas orientações, como deveria, né, ser feito o passo a passo, de como cada ofertante deveria fazer. Além disso, né, fala, né, dos vários tipos, né, de ofertas que eram trazidas à presença do Senhor, que seriam entregues. Algumas partes nós vemos, né, que essa oferta era totalmente queimada, né, como no caso, né, do holocausto, que significa, né, o que sobe, por isso que traz aquela ideia, né, da oferta aceitável a Deus, que sobe, né, como cheiro suave à presença do Senhor. Então aqui nós temos esse tipo de oferta que, como disse, né, deve ser totalmente consumida pelo fogo. Algumas ofertas, né, poderia parte dela ser dada aos sacerdotes, ser comida tanto por aquele que ofertava, como também para os sacerdotes. Havia oferta, né, de alimentos, sacrifícios pacíficos, que fala aí, né, de cumprimento de votos ao Senhor, também um gesto de expressão de amor a Deus, gratidão a Deus, né, pela sua bondade, sacrifício pelo pecado,
que tem relação também aí com a questão da expiação de pecados cometidos, seja pecados, né, pela ignorância ou algum pecado deliberado. Então, nós vemos lá várias especificações e tipos, e que no Novo Testamento tudo é resumido em Jesus. Não é? Crendo em Jesus como aquele que se ofereceu em nosso lugar, né, nós temos os nossos pecados perdoados, né, pelos méritos de Jesus Cristo, né, o justo, aquele que veio até nós não teve pecado e se ofereceu em nosso lugar como uma oferta aceitável. Então, podemos dizer, né, Jesus morrendo na cruz, trazendo aí um paralelo ao Antigo Testamento, a morte de Jesus sobe ali, né, como um cheiro suave, Deus aceita. Por isso que, né, no plano, né, da salvação, nós temos ali, né, um aspecto do sacrifício de Jesus como sendo propiciatório, ou seja, algo que satisfaz a vontade do Senhor, tal como os critérios estabelecidos, né, no livro de Levítico, que deveriam ser seguidos ali rigorosamente pelo o ofertante. Observe esta declaração aí no slide de Henry Halley. A propósito de Henry Halley, o conteúdo dessas aulas foram extraídos, né, de algumas fontes, entre as quais o Manual Bíblico Halley, que nós vamos depois encaminhar para você, né, que está fazendo o curso, além das outras fontes também que nós utilizamos. Então, Halley diz o seguinte: os sacrifícios incessantes de animais e a chama incessante do fogo do altar foram sem dúvida propostos por Deus para gravar na consciência dos homens a convicção de sua própria pecaminosidade e para ser um quadro perdurável do sacrifício vindouro o sacrifício vindouro de Cristo, para quem apontavam e em quem foram cumpridos. Então, como nós dissemos, né, bem lá no início da aula, o significado e valor desse livro é justamente apontar, né, ser uma figura, né, um tipo daquilo que aconteceria com a vinda de Jesus Cristo. E é isso que esse autor está trazendo aqui por meio desta declaração. Vemos no livro, né, para a gente concluir esta aula, a menção também, né, de várias festas solenes, dias e anos especiais. Cada evento, cada menção, né, dessas festas tinha um significado, né, que o povo deveria compreender, além, né, de um significado memorial, como por exemplo, né, a Páscoa e os pães asmos que eles deveriam celebrar, lembrando, né, a libertação do Egito. E de fato, né, a Páscoa traz essa ideia, né, de lembrar o que Deus fez, a libertação. Então, quando nós ceiamos hoje, né, no momento da ceia do Senhor, nós recordamos também, é um memorial, recordamos o que Jesus fez por nós. Então, semelhantemente, a Páscoa deve trazer à memória, né, daquele que celebra o que Deus fez, né, a ação redentora, libertadora de Deus. Nós temos também aí, né, mencionado no livro de Levítico, né, a festa, né, de Pentecostes, celebrado, né, 50 dias depois da Páscoa, que o povo deveria celebrar, né, lembrando, uma vez que tinha relação, né, com as colheitas de trigo. O povo deveria lembrar, né, o cuidado de Deus, o sustento de Deus, o Deus que cuidou do povo de Israel como um pastor, cuida das suas ovelhas, né, não só protegendo, mas levando a pastagens, né, a águas tranquilas. Então, essa festa deveria trazer à memória a festa dos tabernáculos também, lembrar o tempo em que eles passaram, né, no deserto, vivendo, né, em cabanas. Por isso que a festa dos tabernáculos também é denominada festa das cabanas ou das tendas.
O povo deveria lembrar a peregrinação, como Deus cuidou deles, né, de maneira tão milagrosa, com o maná, livrando, protegendo, né, do sol escaldante, do frio, dos inimigos e de todas as intempéries, todas as dificuldades, né, daquela trajetória, né, pelo deserto. Quero destacar ainda, né, o dia da expiação, que é o dia, né, mais importante do calendário judaico, é o chamado dia de Yom Kippur. Esse era o único dia do ano em que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, adentrava a presença do Senhor. É o dia, né, do perdão nacional. Então era muito celebrado e deveria ser celebrado, né, pelo povo de Israel. Há menção também ainda do ano sabático e do ano do jubileu. Um destaque, né, que eu faria aqui, né, o ano sabático no jubileu tem um aspecto aí muito semelhante, que seria, né, o descanso da terra por um certo período. Então, no caso, né, do ano sabático, então a cada 7 anos, ou no 7º ano, o povo não deveria trabalhar a terra. Então, ele deveria a terra descansar para que eles lembrassem, né, e recordassem, né, do cuidado de Deus, que Deus que dava o sustento a eles. Lembrando que eles viveram um tempo da escravidão e Deus tinha dado liberdade. Então, é uma demonstração que, olha, vocês foram libertos, agora vocês podem ter um tempo, né, um tempo longo de descanso. Então, no ano sabático, o 7º ano de descanso, Deus daria uma colheita dobrada no ano anterior, no 6º ano, para que eles pudessem desfrutar, se alimentar durante todo o ano sabático. E no caso do jubileu, que fala, né, das 7 semanas de anos, daria 7 vezes 7, 49, então no 50º ano, que seria o ano do jubileu, aí a manifestação ou a expressão de fé deveria ser muito maior, porque a terra deveria descansar 2 anos. Então, ou seja, no 49º ano eles cessariam e no ano seguinte não trabalharia. Então, por 2 anos eles deveriam confiar no cuidado de Deus. Então, era realmente uma manifestação maravilhosa de confiança em Deus. Era um tempo, né, de perdão, um tempo de prática de justiça, que o povo de Israel deveria se lembrar, né, do agir dele para com o povo ao longo, né, de toda aquela trajetória desde a saída do Egito. E assim seria também com o povo em toda a trajetória do povo de Israel em Canaã. E assim concluímos, né, a 4ª aula da disciplina Pentateuco e Livros Históricos. Até a próxima.